Organização das Nações Unidas, analisando os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 objetivos do milênio. No Brasil, são chamados de 8 jeitos de mudar o mundo, que devem ser atingidos por todos os países membros até 2015. Em nosso documentário desse ano, focamos na meta de número 6, que tem como objetivo combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças. Todos os dias, 6.800 pessoas são infectadas pelo vírus HIV e outras 5.700 morrem, muitas das vezes por falta de tratamento e prevenção. O número de infecções vem diminuindo, porém, o número de pessoas com o HIV aumentou, junto com a população mundial e a longevidade dos soropositivos. A malária é uma doença muito comum na África e tem matado bilhões de pessoas todos os anos. A tuberculose é uma das mais antigas doenças conhecidas pelo homem. Foi responsável por matar 1 bilhão de pessoas em uma epidemia entre 1850 e 1950. É transmitida de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. E até hoje é uma das doenças que mais matam no mundo. Houveram avanços importantes e o monitoramento progrediu. Mesmo assim, só 28% do número estimado de pessoas que necessitam de tratamento recebem. Os dados mais recentes apontam que a malária mata 1 milhão de pessoas por ano, principalmente na África, e 2 milhões morrem de tuberculose por ano em todo o mundo. O Brasil foi o primeiro país subdesenvolvido a financiar o tratamento gratuito do HIV nas redes públicas. 200 mil pessoas recebem o tratamento de antirretrovirais financiados pelo governo. A sólida parceria com a sociedade civil tem sido fundamental para acabar com a epidemia. De acordo com os dados do relatório do ODM 2010, a taxa da prevalência da infecção na população em geral de 15 a 49 anos é de 0,61%. Cerca de 630 mil pessoas vivem com o vírus no Brasil. Com a vida sexual começando cada vez mais cedo, a contaminação entre jovens de 14 e 15 anos tem se tornado grande preocupação para órgãos que previnem a AIDS. Os jovens não estão se protegendo, acham que a doença não existe ou que está sendo controlada. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os maiores casos de AIDS estão entre os jovens de 15 a 24 anos. Em 8 anos, foram quase 30 mil casos neste grupo da população de 15 a 24 anos. Ela é uma doença que ela requer tratamento para a vida inteira. E se ela não for diagnosticada cedo, ela pode matar. E apesar dos avanços da tecnologia, ela ainda tem seus efeitos colaterais. Fizemos uma pesquisa no nosso colégio, em cada sala, fazendo as seguintes perguntas. E a primeira pergunta foi: é possível contrair o HIV bebendo no mesmo copo que o soro positivo? A grande maioria soube que não. O contágio só acontece por contato com fluidos da pessoa, como o sêmen, o leite materno e o sangue. Você conhece alguém que sofreu ou sofre preconceito por ser soro positivo? 10% de nossos colegas conhecem pessoas que ainda sofrem esse preconceito. Um dos maiores motivos disso existir é a falta de conscientização. A tuberculose pode afetar outros órgãos além do pulmão? A maioria respondeu que não, pois, pasmem, a bactéria que causa a doença pode sair dos pulmões e entrar na corrente sanguínea, infectando outros órgãos. Você sabe o que é malária? Bom, mais da metade respondeu que sim. A malária causa febre alta, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. A transmissão ocorre normalmente por picada de mosquito. E a última pergunta foi: pessoas que sobrevivem a casos severos de malária podem sofrer danos cerebrais? Infelizmente, quem respondeu que sim, acertou. A cura da AIDS poderia estar a bordo daquele avião. Junto com os 298 passageiros que morreram com o ataque ao Boeing 777 da Malaysia Airlines, estava a esperança da cura da AIDS. O avião atingido por um míssil no dia 17, na Ucrânia, levava 108 pesquisadores e especialistas na doença. E eles estavam indo para um congresso, o 20º Congresso Mundial da AIDS. Para cientistas, a queda do avião representou uma grande perda para a ciência. A cura da AIDS poderia estar a bordo daquele avião. É a fala de um cientista canadense. Um dos pesquisadores que infelizmente estava presente no avião divulgou pela primeira vez
como um composto probiótico poderia atuar no vírus da AIDS. E as dúvidas continuam. Seria queima de arquivo? Por qual motivo? Por que abateu um avião repleto de civis? Foi mesmo um míssil que atacou a aeronave? Evidências levantadas pelos Estados Unidos apontam que sim. Os Estados Unidos, com base em seu sistema de radar, afirma que um sistema de míssil terra-ar atacou a aeronave. Quem são as vítimas? Haviam brasileiros a bordo? A maioria dos 298 pessoas a bordo eram holandeses. Muitos seguiam para um congresso sobre AIDS na Austrália. Não haviam brasileiros a bordo. Com certeza, essa dúvida cruel permanecerá. Será que poderíamos ter encontrado a solução para este mal? Será que o sorriso dos portadores de AIDS seria visto novamente? O fato é que aquele míssil não destruiu somente um avião. Ele destruiu sonhos. E o que nos resta é esperar outro sinal de que encontraremos a cura para esta doença. E para você, a cura estava no avião? E se estivesse, quanto tempo demorará para uma nova descoberta? A AIDS foi descoberta no início da década de 80 e desde então fez com que muitas pessoas se isolassem por sentirem vergonha de ter adquirido a doença. Hoje em dia, o número de pessoas contaminadas que sofrem discriminação é menor do que em 1980, mas ainda assim é um obstáculo que deve ser enfrentado. Na hora da enfermaria ficou uma coisa assim, me lembrei de uma porção de coisas que estão acontecendo. Não se esqueçam sempre, crianças, safe sex or no sex at all, entendeu? Sexo seguro, pode fazer tudo, quando esteja com camisinha. Isso é importante de lembrar. No início, um dos motivos de discriminação da AIDS era que essa doença era associada a um castigo dado por Deus. Por isso, muitas religiões tardaram a prestar solidariedade aos soropositivos. Nos dias de hoje, por falta de informação, muitas pessoas ainda têm preconceito com portadores de HIV. E os mesmos afirmam sofrer mais com a discriminação do que com a epidemia. Pois muitos têm medo de procurar assistência e não receberem, e com isso acabam se afastando, não realizando o tratamento e os demais cuidados com o controle da doença. Muitos afirmam se sentirem descartados, dispensáveis para a sociedade, pois ao contrair o vírus, os seus direitos são interrompidos, como demissão do trabalho, a omissão de atendimento de qualquer atividade, rejeição de amigos e familiares, entre outros motivos. A AIDS é uma doença incurável e não um castigo de Deus aos pecadores. Ela afeta qualquer pessoa, independente da classe social ou opção sexual. O contágio com o vírus do HIV deve ser evitado através de medidas necessárias e não através do desprezo e da indiferença. Contudo, deve-se ter respeito, amor e carinho para conceber uma vida digna às pessoas que possuem o vírus. Agora vamos entrevistar a professora de Biologia, Andréa Mendonça. Professora, qual é a sua opinião sobre o preconceito sofrido pelos portadores do vírus da HIV? Bem, primeiro a gente tem que entender como é que essa pessoa ela vai receber essa notícia, né? Quando a pessoa pega um exame e percebe que ela é soro positivo, a sensação que ela tem é de uma condenação de morte. Porque a AIDS não tem cura, ela tem tratamento. Hoje em dia, os portadores do vírus têm uma sobrevida bem maior do que no passado. Ela só vai ser vítima desse preconceito se ela expor a sua condição de soro positivo para elas. Porque a aparência de um soro positivo, você não diz que ele tem AIDS. É uma pessoa como outra qualquer. Ela tem o vírus, mas com essas medicações, ela não vai manifestar nenhum sintoma da doença em si. Então, a pessoa muitas das vezes está sensível, está sensibilizada, está precisando de apoio e carinho. E aí ela se abre e declara que é um soro positivo. Então, o abraço, o carinho que o portador não recebe é fruto do medo de quem convive com ele. O medo de quê? De contrair uma doença incurável. Então, é compreensível? Mas a gente tem que ser um pouquinho mais coerentes e entender a real forma de contágio. Saber que demonstrando carinho, você não vai pegar HIV. Então, o que a gente tem que abolir na sociedade é o medo fruto de uma pseudo-ignorância que eu acredito que não é tanta assim, não. A senhora acredita na teoria da conspiração
onde as pessoas afirmam que a AIDS e o câncer já possuem cura, porém jamais será divulgada por conta do lucro das empresas farmacêuticas? Essa é uma questão assim para a gente parar e pensar. Possibilidades de que isso seja real? Existe. Se realmente existe, isso nunca vai ser descoberto, né? Precisaria de muita coragem e para revelar esses segredos. A indústria farmacêutica é uma indústria muito poderosa e a gente pode lembrar também que existem pesquisadores que afirmam que essas próprias indústrias trabalham produzindo vírus e bactérias que seriam armas biológicas lançadas na população para que novos medicamentos possam ser lançados para a cura dessas infecções causadas por esses vírus e bactérias produzidos em laboratórios e plantados na sociedade. Como a gente lida com o ser humano, e a gente sabe muito bem que os princípios éticos e morais do ser humano não andam assim muito corretos, eu não gostaria de acreditar que isso é verdade, mas que eu acho que isso é possível, eu penso que isso é possível sim. Obrigado pelo depoimento, professor. Nada. Então, você acha que essas metas são realmente seguidas? Entrevistamos algumas pessoas sobre o assunto. Você sabe quais são as metas do milênio? Eu já ouvi falar, são 8 jeitos de mudar o mundo, né? E parece que tem um prazo estabelecido para isso. Eu ainda não conheço muito bem. Ah, sim. Essas metas precisam ser alcançadas até 2015. Será que vai dar tempo? Acho que não, né? Tá muito em cima. Eu sei algumas 2 ou 3. Acabar com a fome e com a miséria, tanto que o Brasil participou bem dessa. Tinha também uma meta muito especial sobre as mulheres, para valorizar as mulheres, e uma sobre o combate a doenças, assim, malária e tal. Não. Bom, a ONU criou 8 metas analisando os maiores problemas mundiais para serem resolvidos até o fim de 2015. Você acha que essas metas estão sendo cumpridas verdadeiramente? Acho que deveriam. O Brasil, ele tentou meio que maquiar com a fome zero, tipo, não temos mais miséria porque estamos dando dinheiro para eles não terem fome. E meio que colou com a ONU. Não. Eu acho que o Brasil ainda não tem uma infraestrutura para isso, não. Ainda precisa muito conhecimento, muita busca, muitos estudos para chegar a essa conquista. Entendi. É bem difícil eu comentar hoje, o meu coração se entristece em ver como o nosso país é desvalorizado em áreas que são tão necessárias ao povo, né? Porque falam que o direito é para todos, que saúde também, e a gente vê que nem todos têm esse direito. E você teria algum problema de se aproximar de um soro positivo, caso você tivesse que se relacionar com algum? Porque uma das metas é o combate ao HIV e nós focamos mais nesse assunto. Eu acho importante essa questão das pessoas até saberem que as pessoas não se contaminam apenas apertando uma mão, comendo com um talher, né? E eu não tenho nenhum problema quanto a isso, não. Inclusive, na minha família, eu tenho casos de portadores. E aqui onde eu trabalho também, eu já recebi mães que são portadoras e a gente teve um relacionamento saudável. Crianças também. Não vejo nenhum problema, não, esse tipo de relacionamento, de tocar. Tá bom, obrigada. Nada. Eu já me relacionei com pessoas soro positivas, sim, tá? Foi bem tranquilo, porque ela tomava os coquetéis, tinha uma vida bem regrada em relação à sua própria saúde. E assim, eu não vejo hoje em dia o menor problema em se relacionar com pessoas assim. É até desumano hoje em dia as pessoas terem esse preconceito, porque você tem métodos, lógico, a gente sabe que não vai ter uma vida normal. Mas você tem métodos, você tem formas de se aproximar, de estar perto da pessoa, sem tem aquele problema de se autocontaminar, alguma coisa assim, se contaminar com isso, né? Então, obrigada. Não, inclusive eu já trabalhei numa creche que tinha uma criancinha soropositiva na turma e eu até gosto de mencionar esse caso porque depois dessa neném, a mãe dela engravidou de novo. E quando a gente perguntou quem era o pai dessa outra criança, ela disse que foi um rapaz que ela conheceu numa festa de rua.
Então esse rapaz teve relação com uma mulher soropositivo, sem saber. A gente não sabe se ele é casado, se ele tem uma namorada. Então eu gostaria de enfatizar a questão da autopreservação. Porque esse rapaz pode já ter sido contaminado. Exatamente. E a outra criança que vai nascer também. Isso, então, assim, com certeza. A pessoa tem que ter a consciência, né? De que o cuidado tem que partir da gente em primeiro lugar. Isso. Obrigada. Nada. A ONU possui um grande trabalho daqui para frente. Mas já podemos notar um grande progresso com a criação dessa meta. No nosso país, as coisas acontecem mais devagar. Mesmo assim, temos dado grandes passos. O preconceito sempre vai existir, mas basta você fazer a sua parte. Seja solidário. Além de ficar extremamente alerta, vamos informar as pessoas que nos cercam desse perigo. E por mais que seja divulgado, nos ameaça cada vez mais. Será um longo processo até a extinção de todas as doenças no mundo. Mas, porém, contudo, entretanto, o importante é jamais perder a esperança. E devemos ficar felizes a cada avanço.